O tema de hoje é o nascimento de Jesus. O texto que nós separamos para tratar desse assunto, você encontra dois textos muito clássicos, né, em Mateus e em Lucas. Eu vou ficar com o livro de Lucas, porque o de Mateus ele inicia falando primeiro de como se deu esse anúncio do nascimento que nós falamos na semana passada. Já o livro de Lucas, ele divide em duas partes, né? Há o anúncio e o nascimento. Então a gente vai ficar com o livro de Lucas. Acompanha comigo, por favor. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo do 1 ao 7. E nós vamos ler e em seguida a gente vai fazer aquelas considerações que fazemos todas as lives que nós tratamos. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno. E aconteceu naqueles dias que, saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7, e a gente finaliza. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, esse texto que nós lemos aqui tem vários detalhes aqui que a gente vai tratar de alguns que são importantes para a nossa caminhada cristã. O primeiro deles é que José já tinha tido a visita do anjo Gabriel, que falara a mesma coisa que falou para Maria, acerca da gravidez de Maria, de como que se daria aquela gravidez. Nós vimos na semana passada que era através do Espírito Santo, um ato milagroso de Deus que tornou possível uma mulher engravidar sem ter relações sexuais. Então, inicialmente para José foi difícil, nós vimos na semana passada, mas aqui ele se depara com um censo, e esse censo tinha o objetivo de contar às pessoas, facilitava para os governantes da época o recebimento de impostos, né, para saber até mesmo quem estava tentando burlar essa lei de Herodes o Grande, que era o pagamento de impostos e taxas daquela época. E eles precisavam ter esse controle e eles fizeram esse censo. O censo ia estabelecer exatamente quantas pessoas tinham em cada cidade. E o censo tinha que ser feito na cidade onde a pessoa nasceu. Não podia ser feito em qualquer outro lugar. É mais ou menos igual ao voto hoje, né? A pessoa só vota não onde nasceu, mas onde ela reside. Então, se ela está em outro lugar, ela tem que justificar o seu voto. Ela não pode simplesmente não votar, não, porque eu não estava aí. Então, justifica que você não estava no lugar onde você tem o seu título eleitor cadastrado. E aí, José, como era da cidade de Belém, ele precisava, o nascimento de Jesus precisava ser da linhagem de Davi, né? Então, José era dessa família, dessa linhagem, e ele vai para onde ele nascera, onde ele era, que era Belém. E ele caminha com Maria, e aí provavelmente eles já estavam casados, né? Mas ainda não haviam consumado o casamento, ou seja, eles não haviam tido relações sexuais, porque essa relação só poderia acontecer, essa consumação do casamento só poderia acontecer depois que Jesus nascesse. Você lembra que Jesus precisava nascer de uma virgem? Por quê? Porque precisava quebrar a hereditariedade do pecado original, que era transmitido através da relação sexual e do nascimento de pessoas vinda de Adão. Então, desde Adão até os dias de hoje, todos que nascem com o pecado original. E esse pecado original, ele só é rompido, só é perdoado, vamos dizer assim, quando nós recebemos a Jesus no nosso coração. Então, a nossa teologia divide em pecado original e pecado pessoal. Pecado original é aquele que nós herdamos, e pecado pessoal aqueles que nós cometemos mesmo após
termos recebido a Jesus. E por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, ou seja, tanto o pecado original quanto o pecado pessoal, aquele que poderíamos cometer mesmo depois de estarmos em Cristo Jesus. E aí José pega nas mãos de Maria, coloca ela em cima de uma cavalgadura, um jumento, um burrinho, e eles seguem viagem, uma viagem considerada muito difícil, muito longa, considerando não somente o estado de Maria, gestante, mas também considerando o trajeto difícil. E você pode imaginar que eles se depararam com pessoas estranhas, né? Em algum momento eu acredito que eles devem ter precisado até se esconder devido ao perigo que aquelas pessoas podiam apresentar, mas eles não desistiram e continuaram. Caminharam cerca de 145 quilômetros, e essa mulher grávida. E diga-se de passagem que eles percorreram por 3 dias. Então, foi muito difícil a viagem, mas eles chegaram a Belém. E, note, Belém tem uma curiosidade, né? Belém, o significado dessa palavra Belém é casa do pão. Então, da casa do pão vai trazer o pão vivo que desceu do céu. O pão que sacia a nossa fome, não momentaneamente, mas de uma vez por todas. Assim como a água, né? Aquele que beber dessa água terá sede, mas aquele que beber de mim jamais terá sede. Então, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome, ou seja, ele vem para cumprir e ser suficiente para mim e para você. E José, ele vai com Maria até essa cidade chamada Belém para cumprir ali uma ordem, né, dos seus governantes da época, que era participar do censo. E ali eles vinham e davam o nome, e aí contavam mais um. E diz a Bíblia que Jesus nasceu. Deixa eu ler aqui para você. No versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aí continua no versículo 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, aqui nesse pedacinho, o Dr. Rodrigo Silva tem um estudo, se você quiser, eu acho que deixa eu ver se eu acho aqui o nome do site, brasil.com.br. É um site que registra vários assuntos bíblicos, né? Vários estudos, e você pode encontrar um estudo sobre o nascimento de Jesus e uma provável data. Então, existem alguns ingredientes nesse estudo que nos possibilitam estabelecer uma data provável. É uma certeza? Não, mas é uma data provável. E, por exemplo, Herodes morreu entre 4 e 3 anos, no ano 4 e 3 antes de Cristo. Se Cristo viveu no período de Herodes, então Cristo não nasceu depois desse período de Herodes, ele nasceu nesse período, durante esse período. Então, se Herodes morreu nesse período, Cristo não nasceu depois, né? Essa é a primeira coisa. A segunda, como que Jesus poderia nascer num período em que fosse inverno? Porque se considerássemos dezembro como a data provável desse nascimento, como é até hoje, esses pastores aqui estariam pastoreando e deixando suas ovelhas ao relento no inverno, o que não era comum naquela época. O comum é que elas ficassem na primavera ou no outono. Isso era muito comum. Logo, no inverno era uma data pouco provável do nascimento, porque era nesse período que o anjo apareceu aos pastores aqui. Nós lemos no capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11, né? 9, 8, 9, 10 e 11, em que o nascimento de Jesus se deu. Então, um detalhe é que Jesus não poderia ter nascido depois de Herodes, nasceu durante, porque Jesus
viveu no período de Herodes. Segundo, que Jesus não poderia ter nascido em dezembro, porque dezembro seria, nesse lugar, uma época de inverno, e as ovelhas não ficavam pastando no inverno. Também seria difícil a viagem no inverno. Então, uma data mais provável seria setembro, né, talvez outubro. Por quê? Porque seria um período em que não seria inverno. Mas isso, quando eu falo dessas questões, né, quando surgem essas dúvidas ou esses questionamentos, será que Jesus nasceu mesmo em dezembro? Será que Jesus nasceu mesmo nessa época, 25 de dezembro? Isso é o que menos importa para nós. Uma coisa muito provável é que isso foi estabelecido pelo Papa João I, no ano mais ou menos de 520, quando a Igreja Católica tenta conciliar uma festa pagã, né, desse período de Roma ao nascimento de Jesus. Então, eles conciliam essa festa para ter, né, um parâmetro. E provavelmente não tenha sido essa data. Mas o que importa para mim e para você não é a data exata do nascimento de Jesus, mas é o reconhecimento. E a gente vai falar disso aqui, falando do Natal especificamente. Porque muitas pessoas, além de questionar, elas colocam se o Natal se não é, se a gente pode, se não pode. O que eu e você precisamos entender é o que não é o Natal. E depois entender o que é o Natal. O Natal não é Papai Noel. Papai Noel é um símbolo que foi estabelecido para que tenha, vamos dizer assim, para que o Natal tenha um significado, e aí a troca de presentes, né? Tem até uma questão idólatra, né, que é o Santa Claus, mas eu nem vou entrar nesse detalhe, para que a gente possa entender. O Natal, hoje, ele tem essa figura do Papai Noel e tem a troca de presentes. Além da comida, né, que a gente também vive nesse período, um momento assim de muita fartura em alguns lugares, em outros nem tanto, né? Mas é um momento em que se faz muita comida, né? São diversos pratos feitos para poder servir na noite de Natal. E o Papai Noel, ele representa para o comércio um sinônimo de grandes negócios feitos nesse período de Natal. Combinado com isso, todo trabalhador recebe um 13º salário, que eu também não vou entrar nesse mérito, né? Se ele já era nosso salário ou se não era, mas eu também não vou entrar nesse mérito. Mas ele recebe um 13º salário que, inevitavelmente, né, eu acho que 90%, não sei se posso falar 90%, mas 80% desse 13º ele volta para a economia, volta para aquelas pessoas que deram esse 13º. Ou seja, nós compramos roupas, nós compramos presentes, nós compramos comida, tudo em função do 13º e também do Natal. O que o Natal não é para nós, não é Papai Noel. O que o Natal não é para nós, não representa para nós cristãos, não representa o presente. O que o Natal não representa para nós, essa comida, né? essa distribuição de comida ou assim, desenfreada, né? Vamos dizer assim, desse período natalino. Isso não representa o Natal para nós que somos cristãos, para nós que reconhecemos que Jesus Cristo ele veio ao mundo e reconhecemos nele a figura do Natal. Tudo isso. Aí você me pergunta, então a gente não pode fazer isso? Não, eu não disse isso. Eu disse que isso não pode representar o Natal para nós. Se você acredita de fato que o Natal é a troca de presentes, que o Natal é o Papai Noel ou é uma mesa farta, isso, assim, definitivamente não pode ser o significado do Natal para nós. Nós já entendemos isso. Então, o que significa o Natal para nós, ou o que deveria significar? Deveria significar, em primeiro lugar, o nascimento da esperança.
Porque se Jesus nasceu e se nós estamos comemorando o Natal, é preciso que nós, em primeiro lugar, nos lembremos dele e nos lembremos que ele é a nossa esperança. Nos lembremos que ele é aquele que foi enviado para nascer aqui nessa terra, para que nós tivéssemos esperança a partir dele. Hoje eu tenho esperança em Jesus de que eu não vou ficar em trevas, de que o meu pecado vai ser perdoado por ele. No meu caso foi perdoado, no teu caso foi perdoado, mas eu digo, vai ser perdoado porque quando nós reconhecemos, a partir do momento em que nós reconhecemos a Jesus como sendo o nosso suficiente Salvador, a partir daí nós temos o nosso pecado perdoado. Então, o que deve representar o Natal para nós? Comunhão em família. É um momento propício, porque todos estão, a maioria das pessoas estão de folga dos seus trabalhos, né? Considerando essas pessoas que trabalham por escala, por exemplo, os médicos, enfermeiros, as seguranças, vigilantes, né? Os policiais militares, os bombeiros, as pessoas militares das Forças Armadas, guarda municipal. Essas pessoas que trabalham por escala, elas em algum momento vão cair no dia 24, né? Ou no dia 25, mas tirando essas pessoas, as outras pessoas que têm a dispensa do seu trabalho, até mesmo aquelas pessoas que trabalham em comércio, no dia 24 o comércio tende a fechar um pouquinho mais cedo, né? Algumas pessoas 2 horas da tarde, outras 5, outras 6, mas todas elas fecham antes da meia-noite para que essas pessoas que trabalharam no comércio, que suaram a camisa durante esse período de Natal, elas possam estar em família para passar com as suas famílias. Então, esse momento é um momento em que nós aproveitamos para ter comunhão com a nossa família. Também aproveitamos esse momento do Natal para liberar e receber perdão. Todos nós, em algum momento, podemos cometer falhas, podemos cometer erros, podemos falhar até mesmo com a nossa família. Então, esse momento do Natal, em que o nosso coração está um pouco mais propício, mais aberto para isso, nós devemos aproveitar essa oportunidade para liberar e para receber perdão. Liberar o perdão, porque algumas pessoas elas devem ter errado com você, deve ter falhado com você. Então você vai liberar o perdão, tirar de dentro do seu coração tudo aquilo que tenta, vamos dizer assim, apagar todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós somos perdoados. E também fomos perdoados por ele um dia. Então, nós vamos liberar o perdão nesse momento. E também vamos receber o perdão de pessoas, né? E também vamos perdoar pessoas que nos ofenderam. Então, essa troca de perdão é muito propícia também nesse momento. E nós precisamos aproveitar esse momento para isso. Para pedir perdão, para perdoar pessoas. Esse momento é para isso. É uma oportunidade também para nós reconhecermos em Jesus, ainda que ele não tenha nascido no dia 25, isso não tem problema, mas reconhecer nele que ele é o nosso. Esse perdão, ele foi disponibilizado para todo aquele que nele crê. E dessa forma, eu e você temos acesso ao perdão de Deus. De que forma? Reconhecendo em Jesus, reconhecendo nesse que nasceu de uma virgem e veio a esse mundo para cumprir um propósito de Deus, o plano da salvação. A partir daqui, nós entendemos que quando eu e você reconhecemos em Jesus aquele que veio a esse mundo para morrer no nosso lugar, ele nasce de uma mulher virgem para morrer em nosso lugar, e nós vamos falar nisso na próxima semana, que é sobre o ministério de Jesus nessa terra. Então, quando nós reconhecemos isso, o último detalhe que importa é qual o dia que ele nasceu. Historicamente, ele pode não ter nascido em dezembro. Teologicamente, nós podemos ali ter um embasamento bíblico e teológico de que ele não nasceu, se nós procurarmos
Segunda Crônicas, nós vamos encontrar indícios de que, segundo a Primeira Crônicas, Davi estabeleceu o turno dos sacerdotes, e Isabel ela recebe uma bênção, né? Quando Zacarias estava no turno, servindo como sacerdote. Então, tudo isso vai levar para uma probabilidade, mas isso não importa para nós. Se ele nasceu em setembro, se ele nasceu em junho, se ele nasceu em abril, se ele nasceu em outubro, ou até mesmo se ele de fato nasceu dia 25 de dezembro. Isso não importa. Para nós, o que importa é que nós o recebamos aqui, dentro do nosso coração. Para nós, o que importa é que nós encontremos nele a esperança de caminharmos rumo ao céu, sabendo que ele nos perdoou os pecados, sabendo que ele veio a esse mundo com um propósito de estabelecer a salvação para todo aquele que nele crê. E aí o livro de João confirma, né, que Deus enviou seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se essa vinda foi no dia 25 de dezembro, se essa vinda foi em outubro, novembro, setembro, se essa vinda foi em junho, abril, isso não é o menor dos detalhes. O que importa é que eu e você reconheçamos que essa vinda foi milagrosa, essa vinda foi oportunizada por Deus para mim e para você. Ele não era um profeta como alguns dizem, mas ele era o Salvador, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que veio para perdoar os nossos pecados, aquele que veio a essa terra para cumprir um propósito de Deus, qual seja o plano da salvação. E ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro foi suficiente e definitivamente o único Cordeiro capaz de perdoar o meu pecado e o seu pecado, capaz de perdoar todos os pecados de todas as pessoas. É o que a teologia chama de expiação, a universalidade da expiação. O sacrifício de Jesus, ele alcança todas as pessoas, está disponível para todas as pessoas. Amém? Basta apenas que eu e você creiamos e digamos: eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que ele morreu na cruz do Calvário para me purificar de todo o pecado. Amém? Que você possa todos os dias, mesmo que Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro, mesmo que o nascimento dele tenha sido uma outra data, você vai ler em livros históricos que vai dizer uma data provável setembro, outubro, uma data provável abril, uma data provável junho, mas isso não importa. O que importa é que ele esteja aqui, nascendo todos os dias no seu coração. A todas as manhãs você diga: Senhor, eu reafirmo a minha posição, eu reafirmo a minha aliança com o Senhor. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar e me purificar de todos os pecados. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.